Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje eu quero comentar aqui com vocês a respeito dos 3 fundos imobiliários mais recomendados aí para o mês. Nos pediram para comentar a lista, né, que é publicada todos os meses nos sites como Infomoney, Money Times, que tem lá a relação das gestoras, corretoras e o que eles recomendam de fundos imobiliários. Não é o nosso estilo, né, pessoal, ter carteira mensal de fundos imobiliários. Nós temos uma carteira recomendada, depois eu vou comentar sobre ela, mas, né, também não vamos fazer análise de terceiros, até porque seria antiético da nossa parte, mas a gente pode sim comentar a respeito desses fundos imobiliários. Inclusive, a gente gosta desses três, não estou falando de recomendação, a gente gosta desses três, então vale a pena aí acompanhar quem gosta de fundos imobiliários. Lembrando também, né, para quem não é inscrito, se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo, dar um like, compartilhar. Vamos iniciar aqui, né, pessoal, com esse fundo imobiliário, o Quineia Rendimentos, o KNCR11. É um fundo bem tradicional do segmento de recebíveis imobiliários, então, basicamente, esse fundo vai ter na carteira CRIs. Hoje, quase 98% da carteira são CRIs atrelados ao CDI. Tem um percentual pequeno em caixa, ali 2%, e um pedacinho atrelado ao IPCA. É um fundo que nos últimos 12 meses pagou um bom yield na casa de 13% e no último mês 1,08%, lembrando que os rendimentos de fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Ele está com um valor patrimonial em cima do valor de mercado, ou seja, ele tem um PVP igual a 1. Lembrando que a Quiné é muito tradicional, né, pessoal? Esse tipo de fundo aqui a gente chama de fundo feijão com arroz, né? Tem baixo risco, o retorno é bem estável e a qualidade da carteira é o principal destaque aqui desse fundo. Aqui a gente tem a alocação por setor, né? Do CRI, 56% de escritório, shoppings, residencial, tem uma parte aqui de logística. Lembrando que essa carteira aqui, como ela tem títulos atrelados ao CDI, ela paga, né? A maioria desses títulos pagam o CDI mais um percentual fixo, né? E a carteira roda na média hoje de CDI mais 2,4%, uma carteira bem diversificada, como eu falei, uma carteira de extrema qualidade. Então é um fundo interessante aí para quem gosta de fundos de recebíveis. Temos aqui o RBR Alpha, né, pessoal? A gente sabe que existe um pouco de preconceito em relação a essa questão de fundos, mas a gente vai ver aqui que o Alpha é diferenciado nesse sentido, porque ele tem estratégias diferentes na carteira dele. Ele tem a estratégia aqui, que é a parte Alpha, né, que é quase 60% da carteira, onde ele aloca em FIIs de tijolo, né, abaixo do custo de reposição e focado na valorização dos ativos, inclusive fundos menores, né, ele pode participar daquelas ofertas que são restritas para investidor qualificado, né. Nós temos aqui a outra parte da carteira, que é a beta, aqui, que é em torno de 13% da carteira, que são posições táticas, né, mais para oscilações de curto prazo. Tem a parte aqui que é de CRI, que é de renda fixa, né, que aqui é parecido ali com o que tem na Quineia, né, e tem a parte também aqui de liquidez, que pode ser alocada depois em outros ativos. Então, ele é um fundo de fundos que não vai simplesmente lá só comprar outros fundos imobiliários. Essa é uma vantagem aqui do Alfa. A gente tem uma diversificação bem interessante também, 28% aqui de recebíveis, 31% em lajes corporativas, 22% outros, shopping, né, que está barato aí, desculpa, galpão logístico 9%, né, e 10% aqui no segmento de shoppings. Nos últimos 12 meses pagou um yield na casa de 9,6%, no último mês 0,71%, está com PVP de 0,88%, está operando abaixo do valor patrimonial, né? Lembrando que esse tipo de fundo, claro, se beneficia mais quando o mercado está mais aquecido, porque daí essas posições mais de curto prazo, que ele vai fazer compra e venda, acabam gerando mais rendimentos, né? Então a gente acha que é um fundo bem interessante aí, pensando mesmo que seja um FOF, é um fundo bem interessante. O FOF, como a gente fala, é o fundo de fundo, tá? Antes de falar sobre o último fundo, pessoal, quero deixar aqui para quem ainda não baixou o melhor small cap da B3 e também aproveitar, para quem ainda não aproveitou, nossa Black Cap antecipada, vai até o final do mês, dá até 60% de desconto em qualquer uma das nossas assinaturas, as melhores assinaturas do mercado
pelos menores preços. E temos aqui, né, pessoal, um fundo que muita gente nos pergunta, o BTLG, né, que é um dos 5 maiores fundos logísticos, né, que a gente tem na B3, junto com a HGLG, junto com o Bresco, com a HSLG, com a LVBI. É um fundo composto hoje por mais de 20 imóveis, a maior parte deles localizado no estado de São Paulo. A última vez que eu vi estava em torno de 80%. Depois Minas, que estava em torno ali de 8%. E cerca de 65%, 70% da receita contratada, ela começa a vencer a partir de 2027, e quase a metade desses contratos são atípicos e tem um prazo médio aí de 5 anos, ou seja, tem uma receita bem tranquila, né? Tem uma vacância física muito baixa também. Lembrando que esse fundo, né, pessoal, até 2019 ele se chamava TRX Realty Logística. Essa gestora fez a gestão dele de 2010 até 2019 e depois o fundo passou aqui para a gestão do BTG, e com isso nós tivemos, né, uma reestruturação, uma mudança boa aí nos ativos, né? Eles venderam alguns ativos que não eram tão interessantes e acabaram alocando em ativos de maior qualidade. Aqui a gente tem um exemplo, né, que fica em São Bernardo do Campo, o antigo terreno da Ford, é um terreno ali de mais de 460 mil metros quadrados. Eles têm 25% aqui desse terreno, foi comprado em 2021. Então é possível sim que eles continuem fazendo essa reestruturação do ativo, né, dos ativos. E lembrando que o fundo também fez uma captação recente. Eles queriam captar 600 milhões de reais, mas a demanda foi tão grande que eles captaram mais de 700, quase 750 milhões de reais. Por isso que a vacância financeira dele hoje está mais alta, né? O BTG costuma demorar um pouquinho mais para fazer a alocação. Talvez demore, como pode demorar um pouco mais aí do que a gente espera, mas também não adianta fazer a alocação de qualquer forma, mas a gente imagina aí que nos próximos meses a gente já vai começar a ter novidades. Em termos de rendimento e considerando essa reestruturação, é um fundo que vem pagando um rendimento bom. O yield dos últimos 12 meses, 9%, no último mês, 0,75% o yield, e também opera em cima ali do valor patrimonial, um PVP de 1,01, 0,99, vai depender do dia aí que vocês estiverem olhando o vídeo, tá? Então, tranquilo em relação a isso, lembrando que agora no final do ano tem reavaliação de imóveis e deve afetar o fundo aqui de maneira positiva. Eu lembro a todos, né, pessoal, que eu vou deixar para vocês aqui o nosso site, onde tem as assinaturas, os conteúdos e os resultados das nossas estratégias de recomendações, tanto as de curto prazo e médio prazo, que com 10 minutos por dia vocês conseguem acompanhar, quanto as de longo prazo, que com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar, incluindo carteira de dividendos. E temos aqui a nossa carteira de fundos imobiliários e REITs. As duas, por exemplo, estão lá na nossa assinatura Carteiras Capitalizo. Então a gente tem aqui um desempenho bem acima do IFIX, mais de 121% contra 44% do IFIX. E aqui a gente tem o retorno da carteira em relação ao retorno em dividendos em relação ao início da carteira. Esse ano está em quase 13% de dividendos em relação ao início da carteira. Nosso retorno médio aqui em relação ao início da carteira está em torno de 17%. Líquido de imposto de renda, uma ótima rentabilidade. Então é importante também para quem gosta de renda dar uma olhada com carinho aí nos fundos imobiliários. E dúvida que vocês tiverem, o e-mail contato@capitalizo.com.br. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp, é só deixar um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!